Oi, minhas lindas e lindos! Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é a escolha de tecidos. A gente fica louca na loja, né, para comprar todos os tecidos possíveis, e aí depois, quando chega no nosso ateliê ou na nossa casa, a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo. Então, vamos à teoria, e depois vamos às composições, composês e círculo das cores. Vamos começar, então, pelo básico, que é luz, porque sem luz não há cor. Luz é uma onda eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a ultravioleta. A intensidade dela vai determinar o brilho e a frequência vai determinar a cor. Cor nada mais é que a nossa percepção visual desses fótons, desse feixe de fótons sob a nossa retina. Ele também é determinante, gente, por questões pessoais. Então, às vezes, um vê verde e o outro vê azul, porque isso, historicamente, foi aprendido pelo seu cérebro que é daquele jeito. A cor branca é a sobreposição de todas as cores e o preto é a falta de cor. As cores têm como definição cor primária o vermelho, azul e amarelo, e cor secundária o roxo, o laranja e o verde. A cor secundária, ela nasce da mistura das cores primárias. Então, agora que já sabemos o que é cor, como ela determina e como ela se divide no básico, vamos às definições de composê ou coordenados. Composês é quando você tem um tecido principal e no tecido secundário você tem elementos iguais. Você vê no primeiro da esquerda, tirou o coração, mas manteve a mesma sequência de fundo. No da direita, o miolo da flor se mantém no tecido secundário. Já os coordenados não tem elemento nenhum igual ao tecido principal. Você só mantém as cores. Então, não tem flores, não tem o mesmo movimento, não tem a mesma padronagem. Porém, as cores rosa, alaranjado foram mantidas no tecido secundário. Isso é um coordenado. Para ficar bem claro, vamos lá. À esquerda temos o tecido principal. À direita, superior, temos as cores foram preservadas, porém não tem nenhum elemento do tecido principal. Isso é um coordenado. Já à direita, na parte inferior, temos as mesmas estrelinhas mantidas. Isso é um composê, o elemento foi mantido do tecido principal. As cores, além delas serem divididas em primárias e secundárias, elas se dividem em cores frias e cores quentes. Cores frias são os verdes, os azuis, e as cores quentes, o amarelo, o laranja e o vermelho. Essas cores, elas têm um movimento, então por isso elas foram dispostas em um círculo das cores. Com esse círculo das cores, você pode estar gerando uma harmonia dentro dos seus composês e combinados. Temos várias formas de combinações, que podem ser complementares, análogas, triangulares, retangulares, quadradas ou até monocromática. Essas combinações vão ser determinadas também pela sua personalidade. Vamos a alguns tipos e exemplos. Complementares são sempre as cores que se completam, são as cores opostas, normalmente formado por uma cor quente e uma cor fria. E as análogas, como vocês podem ver, são as cores vizinhas. Você escolhe, por exemplo, o amarelo, o verde claro e o amarelo escuro, mostarda, são cores análogas. Agora vamos a alguns exemplos. Monocromático, que é uma combinação bem segura, bem tranquila, que você escolhe uma cor e aí você vai usar toda a paleta, todo o degradê dessa cor, podendo misturar entre poá, xadrez, listras. O análogas, que são cores vizinhas, os complementares, que é uma cor fria, uma cor quente, e a tríade, com uma combinação bem divertida e jovem. Vamos então aos exemplos. Combinações monocromáticas. Você pode ver na bolsa, foi escolhido um tom, que é o tom cinza. A partir da escolha do tom, você pode brincar com vários tipos de tecido, seja ele listras, poá, bolinha ou mesmo o liso de forma de degradê. É uma combinação bem tranquila, uma combinação bem estável e normalmente determina muita personalidade do artesão que fez aquela peça. Uma pessoa mais agitada não opta por essa composição, mas ela é bastante segura e a gente evita bastante erro utilizando degradês. Eu utilizo muito a combinação complementar, que é uma cor fria e uma cor quente que se opõem no círculo das cores. Por exemplo, na bolsa foi utilizado diversos tons de vermelho e o zíper no tom de verde.
Os tons branco, gelo, pérola, cinza e preto são cores neutras. Você pode estar utilizando em qualquer peça para finalizar ou para fazer uma moldura no seu tecido. Essa composição agora, ela é uma composição análoga. Foi utilizado o tom de azul claro e verde escuro, ou seja, cores vizinhas. Deu um movimento super harmônico, super tranquilo na peça e gerou uma beleza bastante grande. O que utilizamos muito hoje é as combinações por associação. Foi escolhido um tecido principal, que é o de cupcake, e dentro desse tecido foi utilizado as mesmas cores das estampas para fazer o combinado, ou o coordenado, que é, no caso, o verde e o rosa.Ficou uma associação bonita, harmônica e leve, e é super fácil de estar fazendo. Com o mesmo tecido principal, podemos fazer 2 tipos, 2, 3, quantos tipos forem de coordenados, tudo determinante pela sua personalidade, escolha e disponibilidade de tecidos. À esquerda temos em tons de vermelho, que deu uma coisa mais divertida, e à direita em azul e laranja, que ficou um coordenado mais sóbrio, uma composição mais sóbria. Esse é o círculo das cores oficiais. Todas as cores se iniciam no branco, vai para o pérola, atinge uma cor mais fosca e finaliza-se no cinza e, por fim, preto. Então, as cores neutras é a primeira e a segunda, e a penúltima e última, e os degradês. Oi, meninas! Depois que a gente viu toda essa parte de teoria, de composição, de composê, de combinado, coordenado, tudo isso, vamos falar um pouquinho da nossa prática, como a gente vai fazer as nossas combinações. Se a gente chegar na loja, vê um monte de tecido, surta, compra um monte de estampa, chega em casa e não tem como pegar e não sabe como combinar tudo aquilo. Primeira coisa, gente, sempre tenha tecidos neutros, que são tecidos assim que vai ajudar muito você a fechar, dar uma harmonia, uma sequência. Quais são os tecidos neutros? São as cores neutras, na verdade, né? É o cinza, o preto, o pérola ou então o gelo e o branco. Que é os primeiros tons e os últimos tons do nosso círculo das cores. Você pode estar optando, gente, por vários tecidos coringas, que são os poás, os poeiras e as microestampas, que ele vai dar um coordenado bonito e você não vai ter muita dificuldade. Quando a gente compra muito tecido estampado, é bem complicado, porque você tem briga entre as estampas. Se você escolher uma macroestampa, você pode utilizar outra estampa? Pode, mas opte sempre pela microestampa. Tem alguns artesãos que têm uma técnica específica que é a mistura de estampas. Essa mistura de estampas eu acho mais interessante quando você utiliza os tecidos do mesmo estilista. Porque assim, esse estilista ele já criou uma paleta de cores e ele distribuiu aquela paleta de cores em toda a sua coleção. Então, quando você coordenar dois tecidos, eles já vão casar entre si, eles já vão conversar entre si. Por exemplo, temos aqui um Renata Blanco, que é este, todo coloridinho. E esse de listra, também Renata Blanco, da mesma coleção. Então, eles já conversam entre si sem eu precisar fazer muita coisa. Se você olhar na auréola do tecido, aqui na lateral do tecido, ele tem a paleta de cores. O estilista, quando ele cria a coleção dele, ele utiliza quase sempre a mesma sequência de cores, a mesma paleta de cores. Então, por isso que os tecidos já conversam entre si. Então, você quer utilizar várias estampas? Utilize o mesmo estilista do tecido, a mesma marca, a mesma coleção. Assim, você não vai ter muito problema. Se você quiser utilizar uma macro estampa, pense sempre que você vai precisar ter uma amplitude de peça suficiente para aquela estampa aparecer. Porque você pode escolher, por exemplo, uma estampa muito grande. Não tô com nenhuma estampa grande aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Por exemplo, ó. Aqui o Mickey. Tá vendo? É uma estampa que nem é tão grande, mas se eu for fazer algo muito pequenininho, eu posso cortar essa estampa, tá vendo? Cortar a cabeça, desmembrar
a estampa e isso fica feio. Então, vai trabalhar com macro estampa? Pensa em uma peça com amplitude, para sua estampa aparecer de forma total. E sempre centralize essa estampa, tenha esse cuidado. A centralização de estampa valoriza o seu trabalho. Se você for escolher uma micro estampa, a mesma regra, tem que ver a amplitude. Por exemplo, aqui temos uma micro estampa floral. Se você fizer uma bolsa, uma mochila, algo muito grande, tá vendo como se perde? Desfoca o desenho? Então vai ficar um trabalho um pouco sem graça, sem vida. Aí você vai ter que colocar outras cores, que você vai escolher aqui dentro, por exemplo, o azul, o verde, para você estar criando um combinado e tá valorizando a sua estampa principal, tá? Mas pense sempre, micro estampa em trabalhos mais minimalistas e a macro estampa em trabalhos mais amplos. E assim vai ficar mais fácil a definição do seu trabalho e a visualização também, valoriza o trabalho. Uma coisa, assim, a maioria dos tecidos que a gente compra, eles já vêm com o estudo do círculo das cores. A maioria dos estilistas já fazem esse estudo. Por exemplo, esse tecido aqui é um tribal, um étnico, uma coisa bem que eu adoro esse tipo de estampa. Tá vendo que ele tem, ó, tons de verde e de laranja. Se você for olhar, é uma estampa complementar, são cores complementares que foram utilizadas, o laranja com o verde. E aí, para finalizar, para dar uma definição e uma harmonia, a pessoa utilizou cores neutras, que foi a branca e a preta. Sempre branco, preto, pérola, gelo, cinza, grafite, são cores neutras que você pode utilizar com a maioria das cores. Aliás, com todas as cores, porque toda cor se inicia em branco e finaliza-se em preto. Então, esses primeiros degradês são básicas para todas. Então, se você quiser, já compre e já deixa disponível no seu ateliê, assim você consegue criar combinados bem harmônicos. Uma coisa que eu gosto muito, gente, é de fazer o visor, que é uma coisa, quando eu comecei a estar fazendo, a estar trabalhando com tecido, uma coisa que me ajudou bastante, até pegar uma certa prática referente a cores. O visor nada mais aqui tem um círculo das cores, tá vendo? Que já determina cor fria, cor quente. No meio desse círculo das cores, eu fiz um buraquinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, quando eu pego um tecido, às vezes de olhar o tecido, você se perde dentro daquele tecido. Então, o que você faz? Você passa o seu visor, porque aqui não vai dar para vocês verem direito. Ó, e ao passar o visor, por exemplo, deixa eu pegar aqui o amarelo. Ó, você vê a cor de forma separada. Você separa como se você tirasse aquela cor de todo o seu tecido. Então, vamos supor, você viu o vermelho, você já sabe a cor análoga dele, ou a cor que você precisa complementar, ou o tipo do trabalho que você estiver fazendo. Esse aqui eu já desenhei ele já baixei ele como complementar. Então, aqui é o vermelho com verde, e assim eu já determino o que eu preciso. Que é bem legal esse visor para quem tá começando, porque você consegue visualizar a cor de forma específica. Eu trabalho muito com tecido principal e tecido secundário e forro. O que é o tecido principal? O tecido principal é o tecido chave, é o tecido que eu quero que apareça, o tecido que eu quero que seja visto. E o tecido secundário é um tecido que ele vai dar suporte, que é como se ele... Sabe quando a princesa vai entrar, que chega aquele cara com trompete? É como se fosse isso. O tecido secundário, ele vai mostrar pra você o que tá vindo e aí, de repente, vê o tecido principal. Por exemplo, aqui. Eu fiz a Dedeca. Ela tem como tecido principal o tecido de corina de caveirinha. E eu escolhi, para tecido secundário, o tecido vermelho. Porque ele dá uma introdução para o meu tecido principal. Ele cria uma harmonia e um movimento bem bonito. Aqui para fundo ou para tela, eu escolhi o jeans. Eu poderia ter escolhido o preto, porém eu ia deixar muito carregado. Ia ficar uma coisa meio obscura por conta das caveiras. Então, para dar um movimento mais jovem, eu optei pelo jeans, que é uma coisa que combina com o vestuário da maioria das pessoas que podem utilizar esse tipo de bolsa. Esta é uma bolsa que ela tem um peso, uma característica, um movimento mais jovem. Então, você tem que sempre pensar no tipo de público que você quer na hora de comprar a estampa. Se você tem um público mais jovem, se você tem um público infantil, ou se você tem um público mais sóbrio.
Por exemplo, para fazer a bolsa transversal, eu escolhi um tricoline com bastante estampa, bastante coisa, só que aí o que eu fiz? Eu escolhi o jeans para tecido secundário. Eu não peguei, não dei uma introdução, não dei uma coisa divertida. Não, é como se eu tivesse tirado todas as estampas, toda a cor, e eu coloquei só o azul, que é o fundo do meu tecido tricoline. Então, deixou a peça mais sóbria. É uma coisa que eu sei que pode ser utilizado por um público jovem, porque tem a característica colorida, porém também vai optar por um público mais sóbrio, porque tem o jeans. Então, assim, deu uma coisa mais monocromática. Eu utilizei uma cartela de cores, tá? E sempre que você for fazer alguma coisa, gente, verifique o seu público antes de qualquer coisa. Na questão da aplicação, você vai fazer uma aplicação, você quer o quê? Que aquela aplicação seja vista. Então, escolha uma tela, um fundo que valorize. Se você vai fazer, por exemplo, um passarinho todo amarelo, não vai escolher um fundo que tenha muita informação, que tenha muita coisa, ou do mesmo tom, porque você vai deixar apagado. Se você vai fazer, por exemplo, um passarinho amarelo, escolha um fundo cor-de-rosa, algo que vai abrir. Um rosa liso também. Se você escolher um rosa, vamos supor, estampado, ele vai brigar com a sua aplicação. Então, sempre tem esses cuidados de pensar o que você quer que apareça. Sempre. A primeira coisa que você tem que aparecer, eu quero trabalhar com público jovem. Eu escolhi esta estampa. O que eu quero que apareça dessa estampa? E aí você determina o restante das cores. Tá? A associação mais fácil de fazer é pelas cores que já tem no tecido principal. Você simplesmente vai olhar o tecido principal, escolher as cores que tem, verificar o que você também tem disponível, porque você não pode sair comprando tudo, e aí você trabalha com isso. O poá é um tecido que ele é bem peça-chave, peça coringa, porque ele sempre combina com diversos tecidos, ele não grita, ele não briga com nenhuma estampa, que é bem interessante. Se você tiver um tecido, gente, que tenha muito brilho, um tecido muito... Por exemplo, esse corino preto. Se eu fizer uma peça toda nesse corino preto, ele vai desfocar, ele vai ficar sem definição. Então, o que eu faço? Eu coloco ele para tecido secundário, para fazer algumas características do tecido que vai valorizar a minha peça. Como ele é preto, ele vai com qualquer coisa. Então, eu posso fazer uma bolsa deste tecido e fazer uma alça desse tecido. Ou então, eu faço a bolsa inteira neste tecido e a lateral da minha bolsa, eu utilizo o corino preto. Assim, eu tenho certeza que o foco vai estar no tecido principal. O tecido preto vai servir de suporte para o meu tecido principal. Vai determinar a beleza daquilo ali. Se você estiver trabalhando com tons monocromáticos, ou seja, tons de azul, tons de verde, tons de rosa, faça sempre uma moldura para aquela peça. Escolha um tecido mais forte. E aí você coloca nas laterais. Isso vai fazer com que quando a pessoa bater os olhos, a pessoa vai ver aquele contorno e a pessoa vai definir a peça. Quando for trabalhar com listras, a regra que vale para as roupas, vale para as peças também. Listras em pé, listras em pé, dá a impressão da peça ser mais comprida. Porém, se você faz uma peça muito comprida com as listras em pé, quando você amassar, você vai ver o amassado, ó, e vai ficar feio. Então, se você tem uma peça que vai ser muito alta, opte pelas listras deitadas, porque mesmo se amassar, você não vai fugir da sua estampa. E ela vai ser alta e a listra vai dar a impressão dela ser comprida, criando assim uma harmonia. Diversas coisas podem ser utilizadas para você fazer as suas composições, mas a principal delas, gente, é exatamente o que você gosta. Se você gosta de coisas, de associações monocromáticas, você é uma pessoa mais tranquila, mais segura, que gosta de escolhas seguras, você vai optar pelo monocromática. Se você gosta de uma coisa mais divertida, mais jovem, mais arriscada, você vai optar por um complementar, por um triangular, um quadricular. Mas, assim, o principal tenha bom gosto e visualize, não tenha pressa na hora de escolher o seu tecido. Sempre opte por escolhas que você visualiza. Se você tiver dificuldade de visualizar, gente, uma coisa assim que eu sempre indico, coloque os tecidos um do lado do outro e tire foto.
E aí você sai, quando for mais tarde, você olha a foto, você vai ver exatamente, você vai conseguir visualizar exatamente a composição. E naquela foto você vai ver se tá gritando ou se não tá. Porque às vezes você ficar olhando muito pro tecido, você se perde, você se confunde. Na foto não, você separa exatamente a composição que você quer. E fica bem, bem tranquilo. Outra coisa que me perguntaram a respeito de combinações e coordenados. Você pode estar fazendo eu trabalho por encomenda e eu disponibilizo vários tecidos meus e a minha cliente escolhe, às vezes ficam as combinações horríveis, tudo. Porque a pessoa, gente, quando ela vai escolher e ela não tem um estudo sobre o tecido, ela não faz isso, ela escolhe o que ela gosta. Por exemplo, ela gosta do Garfield, do Snoopy e do Peter Pan. E ela acha que fica bom, mas não quer dizer que vai ficar bom. Então, assim, minha dica para você que faz por encomenda, já monte o composê ou o combinado e deixe disponível. Por exemplo, tecido principal, secundário e forro. A pessoa vai escolher aquele conjunto, ela não vai escolher um tecido de cada um. Com isso, você também consegue, gente, mexer no seu bolso, porque você, quando colocar um tecido de forro, você não vai colocar o seu tricoline mais caro. Você vai colocar um tecido para ser forro, que tem um valor interessante que ele possa servir de forro. Você vai conseguir obter mais lucro também no final da peça e você vai carregar para aquela pessoa informações já montadas. Você vai dar uma facilitada na escolha dela, porque ela viu a sua peça pronta, ela quer que a peça dela fique igual àquela, bonita igual àquela, harmônica igual àquela. E às vezes ela não tem como montar uma peça harmônica. Você montando seus conjuntos, você já dá isso para ela, você já disponibiliza essa informação de forma mais facilitada. Tá? Quando você for fazer bordados, a mesma coisa. Opte sempre, escolha sempre cores que se coordenam entre si. Utilize o círculo das cores, gente. Tenha um círculo das cores. Eu vou disponibilizar no meu Face, é só você baixar e você utilizar. Na dúvida, sempre tire a foto e olhe depois ou mostre para alguém. A pessoa, quando ela é neutra, ela vai conseguir falar pra você se tá bonito, se não tá, se tá harmônico, se não tá, se tá gritando. E assim você consegue uma segunda opinião, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu, assim, adoro, adoro, adoro fazer escolha de tecidos. Às vezes é complicado porque a gente não pode ter todos os tecidos do mundo, mas é bem interessante. Na hora que for escolher seus tecidos, pense no seu público, se o seu público é A, B, C ou D, para você escolher tecidos que vai agregar e que vai caber no bolso do seu cliente, que ele não vai pegar e pesar no final pra ficar uma peça muito cara. Mãe, tem um vagalume. Meu amor, vai lá, mamãe, tô terminando. Tá morto. E essa, gente, a minha filhota, dá oi, filha. Oi. Agora eu vou lá ficar com ela, Tem um vagalume dentro da que ela bicha. já tá de férias. E eu vim rapidinho conversar com vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Dá tchau, filha. Tchau. Eu tô